finalmente vim falar sobre nariz. Então, separei alguns exemplos aqui no Google mesmo para mostrar para vocês o que dá para melhorar, o que você tem que ficar atento enquanto tá fazendo e quando for fazer seu preenchimento nasal e o que não é indicação de preenchimento, que no caso só a cirurgia mesmo resolve. Primeiro eu vou usar o nariz da Lala como exemplo, que pra mim é um nariz assim praticamente perfeito. O que a gente vê? Esse ângulo aqui, a columela dela é exposta, mas não é muito empinada a ponto de ficar um aspecto de ratinho. A pontinha nasal, que é o que mais faz diferença no nariz, ela vem aqui, ó, o ponto de maior brilho é da metade da asa nasal e ela empina bem no local onde a gente coloca o preenchimento para simular a pontinha. Quando a pessoa tem a pontinha mais caída, a gente consegue colocar o preenchimento aqui para dar essa impressão de pontinha alta. Ela tem também o supratip. O que é isso? Depois da ponta, ela tem uma leve depressãozinha. Isso deixa o aspecto de nariz mais empinadinho também e é uma das características do nariz belo. Além disso, ela tem um dorsinho retificado, mas observem que o nariz dela é um nariz normal, então ele não é operado, pelo que ela fala. Então, e o que a gente vê muito nas rinomodelações é as pessoas começando daqui, mais ou menos. Por exemplo, se a giba for aqui, eles querem começar daqui, mas isso é uma coisa que você tem que conversar com o paciente, que às vezes não dá pra melhorar a giba se ela for muito em cima. Porque se você começar a preencher daqui, vai ficar aquele nariz de grego, que a testa vem meio em continuidade com o nariz. Eu vou mostrar um exemplo pra vocês. Vocês estão vendo como é praticamente junto a testa com o nariz? Quando você tenta corrigir uma giba que é alta, colocando o preenchimento aqui, fica esse nariz contínuo, que a gente chama de grego. É muito feio, não fica legal. É melhor tentar corrigir a giba nessa área distal ou ir para rinoplastia mesmo, porque não fica bom mesmo. Então, vocês já sabem o que meio que define o nariz belo, né? Óbvio que isso não vai ser para todos os rostos, gente. Eu mesma, quando eu fiz rinoplastia, que eu operei o nariz, eu queria ter diminuído mais a asinha nasal. Até esse filtro faz isso pra mim. Depois eu mostro pra vocês sem filtro. E aí, o meu médico falou, não vai combinar, porque eu tenho bastante bochecha, então se eu deixasse o nariz assim, ia ficar um nariz de ratinho, assim, ó. Um nariz muito de ratinho pro resto do meu rosto. Por mais que seja mais bonito ter uma asa menor, mais fina, no meu rosto não combinaria. Então é isso que você tem que ter o senso estético. Lógico, vai ter a matemática da beleza, que é o que eu tô mostrando pra vocês, mas vai ter o rosto de cada paciente. Não adianta querer botar um nariz minúsculo no rosto gigante. Igual como boca e como outros adereços aí que a galera tá botando da doidado. Malar, queixo, mandíbula e tudo. Vou exemplificar aqui em mim o que dá pra melhorar e aí depois eu mostro imagens do Google pra vocês. Então, a primeira coisa que a gente tenta melhorar é a ponta, porque um aspecto de nariz empinado, mesmo que o dorso não esteja tão retificado, que a columela não esteja no ângulo certinho aqui com o lábio, já dá um aspecto mais bonito e é o que o paciente mais, assim, fica feliz. Então, o que a gente precisa, né? Se o paciente tem uma pontinha mais caída, não é o meu caso por causa da cirurgia, né? Mas se ele tiver um pontinho mais caída, a gente desenha um traço aqui mais ou menos do meio da asa nasal e tenta jogar a ponta para essa região aqui, que é o local ó, que vem o maior brilho, passa pelo dorso, um dorso retinho, brilho reto, e para aqui na pontinha. Isso, além de dar uma impressão de nariz empinado, ele encurta um pouco o nariz, então é bom também para quem tem nariz longo, porque parece que o nariz acabou aqui, quando na verdade não acabou, né? A gente tá só simulando essa pontinha. Para melhorar a ponta, a gente atua aqui na columela. Então, tem gente que tem essa columela assim, ó, muito para dentro. Eu vou mostrar no exemplo para vocês. Quem tem essa columela muito para dentro, termina que perde esse ângulo entre nariz e lábio superior. Então, fica um ângulo muito fechado. O que a gente tenta é tornar um ângulo mais aberto, igual o da Lala ou parecido. O dela até um pouquinho aberto demais. Ou parecido, e isso já vai dar uma empinada. Então, ó, se eu fizer assim, automaticamente meu pontinho vai pra cima. Então, é isso que a gente tenta fazer. Faz um pontinho aqui e pode preencher também um pouquinho na columela. A minha é um exemplo, por exemplo, que não tem indicação, vamos supor que meu nariz fosse natural. Não daria pra preencher minha columela em si, porque ela já é uma columela aparente, ó. Por causa da minha cirurgia. A minha ficou assim, né? Ficou com a columela aparente. Então, isso já não daria pra preencher. Tem que avaliar paciente por paciente. O nosso outro passo é preencher aqui, que é a fossa canina. Pra quando você ri, ele limitar um pouquinho a abertura das abas. Então, quem se incomoda com isso pode ter benefício tanto fazendo botox, como fazendo... Pode ser feito botox tanto na asa nasal, pra abrir menos.
é menos comum, como aqui no septo, para não cair a pontinha, como pode ser feito o preenchimento aqui, para quando você rir, limitar essa abertura das asas nasais. E por fim, o dorso. Então, é todo dorso que dá pra melhorar? Não é todo dorso que dá pra melhorar. Dorsos que tem umas gibas muito, muito grandes, não tem como. Você vai colocar uma quantidade de preenchimento muito grande. A gente já viu até caso que preencheu aqui, o dorso era muito grande, foi colocado tanto produto que de lado, assim, quando batia a luz, você conseguia ver por transluminescência a quantidade de produto que tinha aqui nessa região. Então, o preenchimento nasal é uma coisa delicada, é de pequenas quantidades. Não é pra você ficar querendo fazer grandes, um efeito estético ótimo, muito diferente, vai fazer diferença. Eu me apaixonei porque, assim, as pacientes saem muito satisfeitas do consultório, gente, é muito legal, assim, eu que já tive problema com o nariz, sei o quanto isso mexe com a autoestima, e quando você consegue melhorar isso, assim, é outra vida, a pessoa fica se amando de perfil, é maravilhoso. Então, mas a gente tem que saber as indicações. Então, se o nariz for muito grande, uma giba muito grande, não adianta querer corrigir com procedimento, aí é cirurgia mesmo. Dá pra tentar amenizar, mas não fica aquela coisa muito boa. Então, gibinhas pequenas, eu vou mostrar pra vocês também, a gente consegue corrigir. O cuidado é aquele pra não ficar o nariz de grego que eu falei. E também, às vezes, quando você retifica aqui, você termina perdendo um pouquinho desse supratip que tem que ter, que eu falei que é o mais fundinho antes de ter a pontinha, né? E aí você tem que dar, às vezes, aumentar um pouquinho a ponta pra fazer o supratip. Então, esses são detalhes da pessoa que vai injetar em vocês, ela com certeza vai ter ciência dessa anatomia. É uma área de muito alto risco, principalmente essa região aqui que a gente faz para retificar a giba. Eu mesmo demorei 4 anos para começar a fazer isso, eu comecei a fazer depois de muito curso, depois de treinar em pessoas que não eram meus pacientes, treinei na minha família, nos meus amigos, e aí depois que eu percebi que eu tava com a mão boa, que eu já tava treinada em complicações que poderiam acontecer, como agir em cada uma delas, aí que eu comecei a fazer. Quem me conhece sabe, a minha irmã me implorava há séculos para fazer nela. Até nela eu só fiz depois que eu já tinha, assim, conhecimento da anatomia, da técnica, de como manejar as complicações, e isso é extremamente importante. Bom, então mostrando pra vocês aqui aquele exemplo que eu falei da columela embutida, tá vendo como é pra dentro aqui? Não fica um ângulo bonito entre o lábio e o nariz. E aí, o que a gente faz? Coloca um pouquinho de preenchimento aqui e um pouquinho na columela, se a paciente puder, que nem eu expliquei pra vocês. E aí, esse ângulo fica mais aberto, fica mais bonito e já ajuda a dar a empinadinha na ponta do nariz. Esse é um exemplo de nariz que não é legal pra rinomodelação. Por que que não é? Porque a giba dele começa muito alta. Imagina, se eu tentar retificar, ó, eu já vou vir aqui praticamente da sobrancelha, vai ficar aquele nariz de grego. Já esse nariz aqui daria, porque eu consigo respeitar a linha ciliar dela. Então, eu geralmente começo aqui, ó, no olhar neutro pra frente da linha ciliar superior. Começaria daqui, e aí já daria pra dar uma retificada melhor e teria um resultado legal. Eu até nem faria tanto, não conseguiria corrigir 100%, mas daria uma melhorada.